O disco de vinil, long play, LP, bolachão ou simplesmente disco. O que você sabe da história dessa mídia que foi desenvolvida para levar música com qualidade às nossas casas? Muita coisa mudou desde que os discos de vinil foram criados. Hoje em dia, é possível ouvir música diretamente do celular e até conectar os aparelhos em caixinhas de som portáteis para mais potência. Por anos, o senso comum nos direcionou à ideia de que os vinis seriam simplesmente esquecidos, mas a verdade não é bem essa. Neste post, fizemos um resgate histórico que vai ajudar você a entender por que os LPs seguem fazendo sucesso entre os amantes da música. Bem-vindo ao canal super interessante. Deixe seu like e faça sua inscrição. Nesse vídeo vamos falar da criação do disco de vinil. Quando tudo começou, década de 1940. O húngaro Peter Karl Goldmark foi o responsável pela invenção do disco de vinil. A gravadora em que ele trabalhava, a americana Columbia Records, estava em busca de uma alternativa à tecnologia existente até então, o disco feito de goma laca, também conhecido como disco de 78 rotações. Os discos de goma laca eram pouco resistentes, quebravam-se com facilidade e suportavam apenas 4 minutos de gravação. Por essa razão, a Columbia Records ansiava por um material que fosse mais durável e que pudesse ser usado para gravar um volume maior de músicas. Foi então que Peter Goldmark aperfeiçoou o disco existente criando o disco de vinil. Algo que só foi possível graças ao alemão Emile Berliner, que usava bolachas metálicas como mídia em seus gramofones. Essas bolachas tinham ranhuras por meio das quais o som era emitido, mesmo princípio aplicado aos vinis. Algumas fontes dizem que, em 1948, a empresa alemã Deutsche Grammophon foi responsável pelo lançamento do primeiro disco de vinil que, de fato, substituiu o antecessor de goma laca. Outras apontam que foi a própria Columbia Records que, no mesmo ano, realizou o feito com uma gravação de Mendelssohn Concerto em E minor, do violinista Nathan Muster. Em todo caso, o surgimento do vinil foi recebido como um acontecimento inovador para o universo musical. A inovação apresentada pelo disco de vinil. Além de ser mais resistente do que o disco de goma laca, o vinil era mais leve, suportava gravações dos dois lados. Inicialmente totalizando cerca de 20 minutos de gravação, sendo 10 de cada lado. E tinha mais qualidade sonora. Considerando a parte técnica para quem entende um pouco mais do assunto, é interessante dizer também que o vinil permitia um número maior de linhas no disco, diminuindo o número de rotações por minuto, RPM, de 78 para 33. A história do disco de vinil no Brasil. Como você pode imaginar, demorou um tempinho até que a invenção que surgiu na Alemanha chegasse ao Brasil. Foi só em 1951 que o disco de vinil começou a ser comercializado por aqui. O primeiro LP nacional recebeu um nome bem brasileiro, Carnaval. Contava com sambas e marchinhas feitas para o carnaval daquele ano na voz de artistas como Heleninha Costa, Os Cariosa e Geraldo Pereira. Apesar desse começo que parece ter sido o mais apropriado possível, o disco de vinil demorou um tempo até cair nas graças do público brasileiro. Isso aconteceu só em 1964, quando o bolachão finalmente deixou para trás os discos de goma laca. Por aqui, o vinil foi soberano e dominou o mercado até 1996. É que, lá em 1984, uma nova e mais moderna tecnologia foi lançada, o CD. A transição dos discos para os pequenos CDs foi relativamente lenta, o que permitiu que as grandes gravadoras seguissem produzindo seus vinis até 1997, algo que se tornou financeiramente pouco atraente depois, do disco de vinil aos CDs. Ainda que muitos resistissem em abandonar seus LPs para aderir aos CDs, a mudança parecia inevitável. CDs são menores, mais leves, suportam um número consideravelmente maior de música, têm qualidade sonora e são portáteis. Mesmo com os discos de vinil, os brasileiros seguiram seu costume de ouvir música nas rádios enquanto estavam em casa. A verdade, porém, é que o CD revolucionou a indústria fonográfica, e até mesmo os mais apaixonados pelo vinil enfrentaram dificuldades para resistir aos novos tempos. O sucesso foi tamanho que em poucos anos após o lançamento do CD em sua versão final, a Sony apresentou ao mercado o famoso Discman, um toca-discos portátil, feito exclusivamente para CDs e que substituiria o Walkman, o toca-fitas. Os CDs começaram a ser parte tão comum da vida das pessoas que logo as fabricantes de som automotivo lançaram modelos que permitiam que os CDs fossem tocados nos carros. Por muito tempo, o disco de vinil foi visto como uma tecnologia ultrapassada, entendido como mero item de colecionador. Com tudo isso, é de se pensar que a história do disco de vinil acabou lá atrás, não é mesmo? Fãs do vinil e saudosistas dos bons e velhos tempos, comemorem! Os discos de vinil nunca morreram, ainda que tenham sido ofuscados ou tenham permanecido esquecidos por um bom tempo. Nos Estados Unidos, os LPs nunca saíram do mercado, e pouco a pouco,
foram se fortalecendo na Europa e também no Brasil. Se você não dispõe de centenas de milhares de dólares, provavelmente não vai conseguir comprar um disco de vinil que figura na lista dos mais caros. Apesar disso, pode ser possível conseguir ter alguns dos discos mais vendidos da história em sua coleção. Entre os bolachões internacionais que são campeões de venda, estão Thriller, de Michael Jackson, 1984, Der Greatest Hits, dos Eagles, 1976, Hotel California, dos Eagles, 1976, Come On Over, de Shania Twain, 1997, Led Zeppelin IV, do Led Zeppelin, 1971. Já entre os álbuns nacionais, os discos que se destacam são de gêneros e estilos bem variados. Veja se você já tem algum. 1. Músicas para Louvar o Senhor, de Padre Marcelo Rossi. 2. Show da Xuxa 3, de Xuxa Meneghel. 3. Leandro e Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo. 4. Quatro Estações do Show, de Sandy Júnior. 5. Rádio Pirata ao Vivo, do RPM. Dicas para começar sua coleção de discos de vinil. Quem se interessa pela história do disco de vinil deve ter vontade de montar a própria coleção. Se este é o seu caso, temos algumas dicas. Limpe seus discos corretamente. Você sabe como limpar um disco de vinil? Se respondeu que sim pensando que vale soprar ou esfregar o disco com a barra da camisa, errou. É importante evitar a transferência de fluidos e resíduos que possam danificar o disco de alguma forma. Por isso, há outras formas mais adequadas de limpá-los. As recomendações são: usar uma escova especialmente desenvolvida para a limpeza de discos de vinil, lavar seus discos com água e detergente neutro, optar por um kit de limpeza específico para vinis, não limpe a agulha com o próprio dedo. Pode acreditar, nós entendemos a tentação de resolver as coisas de forma simples, mas nem sempre essa é a melhor escolha. A agulha da sua vitrola ou toca-discos eventualmente vai acumular alguma poeira. Ao notar isso, contenha a urgência de colocar o disco para tocar logo e busque um pincel macio para limpá-la. O uso do pincel evita a transferência da oleosidade natural dos dedos para a agulha, algo que só ajudaria a agarrar mais pó sobre a estrutura. Não coloque peso sobre o cabeçote da agulha. Quem já teve uma vitrola ou toca-disco tem chances de já ter recorrido ao bom e velho jeitinho para lidar com uma agulha que não parava de pular. Em geral, os pulos acontecem por causa de arranhões mais profundos nos discos de vinil. Conclusão: vivos e muito bem, os discos de vinil seguem entre nós e não são preferência somente de quem viveu sua época de ouro. Temos uma tendência equivocada de pensar que o antigo vai ser sempre deixado de lado porque uma tecnologia nova será sempre melhor e mais interessante. Mas não é bem assim. O disco de vinil, assim como a vitrola e o toca-discos, mostram que o apreço por itens ditos ultrapassados é capaz de fazê-los voltar com tudo para novos capítulos de sua história. Se você é fã dos bolachões, está entre as pessoas que podem garantir uma vida ainda mais longa aos discos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo com mais uma curiosidade.